Na rua comercial, um cara bonito e uma garota que era um glutão sentaram-se frente a frente dentro de uma loja de sobremesas e bebidas. Eles pareciam ser um casal comum como qualquer outro, mas a conversa deles teria aterrorizado quem o ouvisse. E, no entanto, devido a alguma razão desconhecida, os clientes e garçons da vizinhança agiram como se não tivessem ouvido uma palavra de sua conversa, preocupados com suas próprias coisas. A única coisa era que algumas garotas bonitas e garçonetes olhavam para a garota sentada em frente a Leilin. Se olhares pudessem matar, a menina teria sido morta 1 milhão de vezes. Haha! Este é um sentimento tão bom! O ciúme dos outros é tão incrível, perfeito. Eu me sinto tão abençoada. O magus feminino estava cheio de alegria, pequenas estrelas cintilantes prontas para explodir de seus olhos. No entanto, Leilin não foi facilmente enganado por tais demonstrações falsas de emoção. Ele foi muito claro sobre o quão astúcia a aberração estava ao seu lado, afinal, até mesmo Zegna tinha caído em sua armadilha. Pare de bater em torno do arbusto. Então, classifique 5 magus, regente do relâmpago de Júpiter. O que é que você quer de mim? Perguntou Leilin em voz baixa, os braços cruzados com os cotovelos sobre a mesa, cobrindo o rosto. Esta magus fêmea oposta a ele era a atual líder do relâmpago de Júpiter, e havia uma grande possibilidade de que ela tivesse tomado conta de Zegna para usurpar seu trono. Há pouco tempo, contatara Leilin e solicitara uma reunião aqui. Precisando de mais informações, Leilin fez a viagem. Espere até eu terminar esta torta de sorvete, eu queria por um bom tempo. Essas coisas nem estavam lá na minha época. Seja lá qual magus criou isso, é realmente um gênio. A garota ainda estava se esforçando para enfiar uma torta de morango coberta com um amplo pudim de creme em sua boca, seus dedos totalmente ocupados pelo sorvete branco. Deixe-me apresentar-me. Eu sou Melinda. Eu acho que você pode me chamar de professora de Zegna, mais ou menos. A garota deixou escapar. As pupilas de Leilin brilharam um pouco. Chip, procure esse nome no banco de dados. O AI Chip respondeu rapidamente. Bip. Pesquisa no banco de dados de histórico, 391 resultados para Melinda. Critérios de refinação, classificação 5 e acima. Nenhum resultado. Mesmo no banco de dados de Leilin, que havia sido fortalecido com quase todo o conhecimento da grande biblioteca, não havia uma única menção a esse mago feminino. Se ela não estava usando um pseudônimo, então ela deveria ter outro título que era mais amplamente conhecido. Quanto ao seu nome real, provavelmente foi enterrado no passado. Então, Melinda, você só me convidou para desfrutar de sobremesas com você. O olhar de Leilin ficou um pouco frio. Ok, tudo bem. Melinda tentou engolir a torta rapidamente, parando apenas depois que ela terminou uma xícara de suco de maçã. Por fim, ela limpou as migalhas de seus dedos com os lenços na mesa. Depois que ela limpou, Leilin sentiu uma mudança repentina nela. Era como se de repente ela amadurecesse completamente, tendo algo especial em sua aura. Ótimo trabalho para me livrar do meu aluno, jovem magus. Ela olhou para Leilin como um bom aluno encorajando. Leilin revirou os olhos. Você é aquele que se livrou do seu aluno. Leilin não ficou realmente surpresa com sua personalidade dividida. Existir como uma alma por milhares de anos mudaria qualquer um, até mesmo um magus altamente inteligente. Colocado em perspectiva, a condição de Melinda era relativamente branda. Coisas piores tinham acontecido no passado, como um mago espiritual se envolvendo em massacre sangrento depois de sair de uma ruína. É assim mesmo? Oh, eu quase me esqueci. Eu avisei a pequena Zegna sobre os perigos de fazer a Lagoa da Lamentação. Seria contra-atacado por todos os espíritos se ficassem sem poder. Melinda mudou as emoções instantaneamente, parecendo muito triste por Zegna. Assistindo ao show que ela estava apresentando, Leilin confirmou suas suspeitas sobre a morte de Zegna. Ele decidiu ficar o mais longe possível dessa mulher no futuro. Leilin começou a perder a paciência e entrou direto no assunto. De qualquer forma, é ótimo que Zegna esteja morta e a batalha entre o relâmpago de Júpiter e o clã Ouroboros tenha cessado. Então, como você me chamou aqui hoje?
Percebendo a urgência de Leylin, Melinda falou suas verdadeiras intenções, certo? Você está interessado em fazer uma parceria comigo para matar um monarca? Mate um monarca? Você é um maluco. Conhecê-lo aqui hoje foi a pior decisão que já tomei. O rosto de Leylin ficou branco e frio quando ele se levantou da cadeira. Ele. Vá um momento, eu estou apenas brincando. No entanto, é realmente uma boa ideia nos aliarmos uns aos outros quando lidamos com o monarca chama ardente. Melinda parecia ter mudado de personalidade novamente. Você tem algum ressentimento contra o monarca chama ardente? Perguntou Leylin, aparentemente reprimindo sua raiva quando se sentou novamente. Para ser honesta, ele desempenhou um papel importante na minha morte naquela época. Melinda sorriu ironicamente quando revelou um pouco do seu passado secreto. E eu não acho que preciso mencionar o relacionamento dele com você, bruxos? Eu tenho muito mais informações sobre ele do que você. Aqui vai você. Uma hora depois, Leylin deixou a loja de doces sem palavras. Ele foi forçado a pagar a conta. Recusando-se a dar outra olhada em Melinda, ele se transformou em um raio de luz quando saiu da cidade. No meio de seu movimento rápido, ele estava correndo pelo que ela disse. Ela era supostamente a melhor amiga do monarca chama chamejante, mas eles tinham caído devido a algum assunto e ele conspirou contra ela. Isso lhe custou a vida, e ela se transformou em um corpo espiritual lutando pela vida. Foi muito mais tarde que ela conheceu Zegna, ajudando-o a se tornar uma Magus da Lua Radiante e a montar o Relâmpago de Júpiter. Ela usou alguns meios para recuperar sua vida, e agora ela definitivamente seria um espinho no olho do monarca chama ardente. Portanto, ela selou sua aura usando uma arte arcana, mas era apenas uma questão de tempo antes que ele descobrisse que ela tinha voltado à vida. Foi por isso que ela estava ansiosa para conquistar seu apoio. No entanto, Leylin não acreditava em uma única parte desses dados. Leylin não acreditava em uma única porcaria de sua porcaria, mas seu sofrimento era de alguma forma semelhante ao dela. Assim, ele adoraria ter a ajuda necessária e continuaria a ser cordial na superfície. Você verá a minha sinceridade no futuro. Estas foram as palavras exatas que Melinda deixou para trás antes de se separarem, mas Leylin ainda estava em dúvida. Alguém que mataria seu próprio aluno para se recuperar não era muito confiável. Mesmo que ele não fosse uma alma gentil, ele ainda detestava aqueles magos que eram astutos e astutos. Foi provavelmente porque polos semelhantes repeliram. Encontrei você! Uma explosão soou quando o fogo começou a borbulhar, formando um oceano vermelho na frente de Leylin. As chamas borbulhantes formavam um enorme rosto humano, aterrorizante energia de nível 5 bloqueando o caminho de Leylin. Chamas ardentes e quentes que poderiam queimar até mesmo o espaço-tempo, faziam com que o ambiente se transformasse em uma massa sem forma. Lalaus of Fire. Amanhecer Magus. Você é o monarca da chama flamejante. Leylin deixou escapar enquanto ele estava balançando e amaldiçoando Melinda em seu coração. Melinda. Por asterisco essa mulher. No entanto, o rosto gigante não se incomodou em responder a Leylin. Uma massa de luz vermelha atingiu-o diretamente. Amanhecer Magi poderia começar a compreender as leis, avançando para a classificação 7, quando eles totalmente compreendido. Leylin era incapaz de lidar com uma coisa como a lei do fogo agora. A defesa em camadas de Leylin desmoronou em um lampejo de luz, a imensa vontade esmagando seu corpo como uma montanha desabando sobre um ovo. Inclusive entediado em seu mar de consciência. Asterisco Pou. Asterisco Leylin imediatamente se tornou feroz, uma massa de poder destrutivo surgindo diretamente dentro de seu mar de consciência, formando uma tempestade horrível. Asterisco Rumble. Asterisco a violenta explosão foi engolida pelo mar de fogo carmesim. Uma voz vaga soou, na verdade, é um clone? Isso é um bom encobrimento. As partículas elementais do fogo foram ativadas apenas pela voz, fazendo com que a densidade delas na região aumentasse tremendamente. Bip! A impressão espiritual é autodestruída. O AI-chip notificado sem emoção dentro da área Morningstar. Leylin estava absorto em olhar as últimas imagens enviadas pelo clone. Ele só perdeu um clone.
Contanto que ele tivesse recursos suficientes, ele poderia facilmente fazer mais com algum tempo e o AI lasca. Na verdade, foi mais difícil observar um ataque de Breaking Down Magus. A morte de um clone causou apenas uma pequena perda na força da alma, enquanto a morte do corpo principal causaria grande dano a um clone. A relação entre os dois nunca foi equilibrada. O monarca chama ardente. Alguém que pode controlar as leis do fogo. Leyline murmurou, dados e equações piscando em seus olhos enquanto o AI-Chip lentamente deduziu dados sobre o poder da batalha do monarca. AI-Chip, simule combate com o monarca chama ardente. Bip! A simulação começou. Com o som do AI-Chip, numerosas imagens entraram e saíram da visão de Leyline, o futuro parecendo ter infinitas possibilidades. O AI-Chip não podia prever o futuro, mesmo com seu poder calculista atual, mas ele estava confiante em suas deduções para o combate depois de algumas otimizações, mesmo que o oponente fosse um monarca de Breaking Down. Bip! Dedução completa. Resultados de batalha entre o anfitrião e a chama flamejante monarca. Anfitrião a ser gravemente ferido e a fugir, 15,7%. Anfitrião morre e o adversário está ligeiramente lesionado, 45,3%. 39% desconhecido, o AI-Chip concluído.